Olá! Como foi seu dia hoje? Hoje eu quero compartilhar com você mais uma lição da série Exemplo de Fé, na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 15. A partir do verso 14, Paulo diz: Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nessa carta me atrevi a escrever com toda a franqueza, para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus e faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta de Deus, que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. Isso tem sido feito por meio das palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre a anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não me se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que nunca tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Essa passagem eu gostaria de enfatizar o início de como Paulo começou essa fala. Ele disse: Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Então, depois de dar aí vários conselhos e alguns conselhos duros, inclusive, como aquele em que ele disse, vocês têm que acordar. Agora Paulo vem com uma palavra aqui para amenizar, os ânimos daqueles irmãos que estavam ouvindo a leitura dessa carta. E ele traz o quê? Um elogio. Ele começa elogiando, dizendo: eu tenho certeza que vocês são pessoas muito boas, que vocês sabem o que precisam saber, que vocês são capazes de aconselhar uns aos outros. Então, antes que alguém dissesse: nossa, Paulo está sendo muito duro com a gente, ele trouxe ali um elogio para amenizar essa situação. E nós precisamos saber usar os elogios. Inclusive, hoje em dia, quando a gente vê muitos especialistas falando, coaches e tudo mais, eles dizem que para cada crítica a gente precisa fazer 10 elogios. Ou seja, para que a crítica não pese tanto para a pessoa, ela precisa ter ouvido elogios. Há pessoas que são mais abertas a críticas, há pessoas que, inclusive, quando ouvem uma crítica, se movem para fazer ainda melhor, mas tem outras que esmorecem, que paralisam, que choram quando ouvem qualquer pequena crítica. E isso é porque é o perfil daquela pessoa, ela tem um jeito mais dramático de ser. E se eu não tiver esse entendimento e agir com dureza com todos, vai ter pessoas que vão abandonar o barco, que vão desistir, que vão desanimar só porque ouviram uma crítica. Então a gente precisa também lembrar do poder dos elogios. A gente precisa usá-los e precisa ver como na Bíblia isso é usado. Esse é só um dos exemplos, mas quando você para observar as outras cartas escritas por Paulo ou por outros apóstolos, nós vemos o elogio presente. Nós vemos que eles usam o elogio para poder ajudar as pessoas a se conectarem. Eles usam essa ferramenta de persuasão. E hoje em dia tem muitos cristãos falando: mas esse negócio de persuasão não é de Deus, usar gatilhos mentais não é de Deus, isso é tudo errado. Será mesmo? Toda sabedoria vem de Deus, certo?
e a persuasão usada a favor de coisas boas é errada? Será realmente que é errada? Quando se faz uma pregação, quando nós vemos os sermões da Bíblia, eles não estão sendo persuasivos? Não estão usando palavras com sabedoria, argumentos com o sentido de convencer as pessoas? De persuadir? Então, está certo usar isso para o que é bom. Está errado quando nós persuadimos alguém, por exemplo, a comprar um produto que não é bom, a fazer algo que vai trazer um malefício para a sua vida. E disso está o tempo todo. A TV está recheada aí de propagandas de refrigerante, por exemplo. Refrigerante faz muito mal para a saúde. E ninguém fica discutindo e dizendo como eles são maldosos ao fazer essas propagandas tão atrativas, sendo que o produto faz mal para a minha saúde. Ninguém reclama disso. Mas quando se trata do contexto cristão, muitas vezes a gente diz, não, eu sou uma pessoa muito verdadeira, sou uma pessoa muito sincera. Meu defeito é ser sincero. A pessoa que diz que o defeito dela é sinceridade, primeiramente ela não acha que é defeito, né? Ela acha que é uma qualidade e aí usa para querer se enaltecer. Mas a verdade é que muitas vezes a nossa sinceridade ela só machuca, porque a gente usa do jeito errado, a gente não sabe elogiar. Então vamos voltar à prática do elogio. Vamos elogiar antes de trazer uma crítica. Saber colocar o elogio no momento certo. Reconhecer as habilidades e qualidades do outro. Em uma conversa, em uma reunião, em uma discussão de relação com o marido, com a esposa. Em todos esses momentos, quando você quer aconselhar ou corrigir um filho, você começa já falando do erro dele ou você elogia o que ele fez de certo antes? O elogio é muito importante. É muito importante. Por mais que nós saibamos que somos pecadores, nós precisamos também reconhecer o que é de bom no outro. Pois quando a gente só aponta os erros, a gente está se colocando em um lugar de alguém que é melhor, que é superior. Quando a gente não consegue reconhecer o valor do outro, as qualidades, o que há de bom, isso aponta para o nosso pecado. Então, pense agora, com quais pessoas, em quais situações você pode praticar mais o elogio? A partir de agora, faça esse teste e veja o resultado. Com certeza, essas pessoas farão o que você pedir com muito mais disposição, porque foram reconhecidas. Aceitarão uma crítica com muito mais abertura, porque antes receberam um elogio. Enfim, isso é muito importante. Se você crê nisso, faça essa meditação comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por sempre me lembrar de coisas importantes da vida, assim como o elogio. Eu agradeço por todas as pessoas que já falaram para mim alguma palavra de afirmação, algum elogio sobre o que eu fiz, sobre quem eu sou, sobre minha aparência. Sim, todas essas pequenas palavras doces que eu recebi foram um combustível para minha motivação, para a alegria. E hoje eu vejo o quanto isso é precioso. E peço que o Senhor me ajude a ter sensibilidade para perceber sempre o que há de bom nos outros, para ser alguém que traz um elogio ao trabalho do outro, ao esforço, mesmo que a pessoa não tenha feito de um jeito perfeito. Me ajuda a olhar para o melhor, me ajuda a olhar para o que os outros têm feito, para o que os outros são, e trazer esse reconhecimento para que haja mais amor, empatia, disposição em tudo o que formos fazer, nas nossas relações, nos relacionamentos. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.